Quando você souber o que é a consciência fonológica e a importância dela no processo de alfabetização, você será uma outra professora. Meu nome é Ana Cláudia Fantin, eu sou professora especialista em alfabetização e hoje estou gravando esse vídeo aqui para que você entenda de uma forma bem simples o que é a consciência fonológica e como ela agiliza o processo de leitura e escrita do seu aluno, ou do seu vizinho, ou do seu filho, ou da criança que está aí por perto de você. Primeiro você precisa entender que a consciência fonológica, como muitos pensam, ela não é um método, ela é uma habilidade. É uma habilidade que todos nós temos. É a habilidade de nós percebermos o som. Então por isso que fala consciência, de perceber. Fonológica vem de som. Então de percebermos o som. Essa habilidade nós temos. Por exemplo, a gente sabe que tem um cachorro latindo, que tem o passarinho cantando, que tem o carro passando, porque nós estamos percebendo os sons ao nosso redor. Então isso é a consciência fonológica. Então ela é esta habilidade. Então ela não é um método. Porém, quando usada dentro da escola com uma intencionalidade, qual a intenção? De preparar a criança para aprender a ler e a escrever. Então nós vamos usar essa habilidade que já vem com a gente agora para um objetivo, fazer com que a criança seja preparada para aprender a ler e a escrever. Pesquisas das neurociências já constataram que crianças que são bem trabalhadas nessa habilidade da consciência fonológica aprendem muito rápido, bem mais rápido, a ler e a escrever. Então, por isso que já sabendo dessa relação que tem a consciência fonológica com o aprendizado da leitura e da escrita, que é um casamento que dá muito certo, por isso que hoje se trabalha antes da alfabetização formal, se trabalham estas habilidades da percepção do som, da palavra oral, dos sons da palavra. A consciência fonológica, ela é uma grande habilidade e nós podemos dividi-la em habilidades menores. Então nós temos a habilidade, a consciência de palavra, depois nós temos a consciência de sílaba, depois nós temos a consciência de rima e aí entra a literação e por último, que é a mais complexa, que é a habilidade, que é a consciência fonêmica. Então é nesta ordem que eu acabei de dizer que nós vamos trabalhando de forma intencional dentro da sala de aula. Então a primeira, como eu disse, é a consciência de palavra. Então o que é a consciência de palavra, Ana? É quando a criança precisa entender que dentro de uma frase há várias palavras. Porque embora a gente fale de uma forma corrente, a batata é frita. Então não tem separação, eu falo de uma forma corrida. A batata é frita, mas na hora de escrever, a gente dá o espaço entre as palavras. Então essa consciência, essa percepção, nós vamos trabalhar com a criança para que ela perceba que é tudo separado na hora de escrever. Então eu já começo a trabalhar essa consciência de separação no oral mesmo. Então, aí nós vamos contando. A batata é frita. Então temos 4 palavras nessa frase e eu também posso marcar com objetos cada palavra que nós vamos falando. Então essa é a ideia da consciência de palavra. Depois nós temos a consciência de sílaba. Então a consciência de sílaba é fazer com que a criança, não é silabação. Então eu vou fazer um próximo vídeo descrevendo a diferenciação, a diferença de consciência de sílaba para silabação. São coisas totalmente distintas. Então falar ba, bebe, bobu não é consciência de sílaba. Consciência de sílaba é a criança saber que a palavra oral, que a palavra que a gente fala, ela é formada por pedaços. Tomate. Quantas vezes eu abro a boca para falar tomate? Tomate. 3. Então, 3 pedaços. Então, a criança precisa saber que tomate é formada por 3 pedaços.
Porque depois, na hora que ela for escrever tomate, ela vai pensar em cada pedaço dessa palavra, que é muito mais fácil pensar nos pedaços do que já na palavra toda, tomate, na hora de escrever. Então, por isso que a gente trabalha esta habilidade, esta consciência de sílaba, para saber desses pedaços que as palavras orais têm. E depois, na sequência, nós temos a consciência de rima e aliteração. A consciência de rima é saber que existem palavras que têm o mesmo som no final. Gato, pato, rato. Então veja que ato, 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 esse som se repete. E é bom que a criança ela perceba isso, que se o som termina igual, é porque se escreve igual. E a literação vem a ser começar com o mesmo som. Então você vai saber rapidamente o que é uma literação. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, esse som se repete várias vezes, isso é a literação. É o mesmo som que se repete no início da palavra. Nós chamamos então de aliteração. E por final, nós temos a consciência fonêmica, que é a mais complexa, como eu disse, que é a mais difícil, por isso que ela fica para o final. Então a criança faz todo esse percurso de aprendizagem dessas consciências, né? E depois então chega na fonêmica. A fonêmica é quando a criança percebe, ela precisa então perceber os menores sons da fala, que é o som da letra. Então, na palavra bola, nós temos 4 sons. B, O, L, A. Então, ela perceber esses sonzinhos pequeninos é difícil, mas é possível. E é nessa percepção desses sons menores que, de fato, a criança vai aprender a ler e a escrever. Mas essa aprendizagem, então, fica para o final. E como ela se dá? Ela se dá a gente ensinando os sons das letras, mas a gente começa com os sons mais fáceis, que é aqueles que se prolongam, e depois para os que não se prolongam tanto, que não se sustentam tanto. E também as vogais, que o som das vogais já é o próprio nome que elas fazem, então fica bem mais fácil. Então por isso que a gente parte também das vogais. Mas esse é um assunto para um outro vídeo que eu posso me aprofundar para explicar para você direitinho. Toda criança, ela pode aprender a ler e escrever, desde que seja ensinada da maneira correta, da maneira certa. E aqui eu deixo uma dica para você. É muito melhor, é muito mais eficaz você começar a alfabetizar pela consciência fonológica, por essas habilidades, do que ensinar o alfabeto. É isso mesmo. Então, se esse vídeo você conseguiu aprender algo diferente, agregou no seu conhecimento, deixa já o seu reconhecimento com o seu joinha e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!